Tudo em ordem com vocês? Vamos lá dar início à nossa 18ª aula. É isso aí. 18ª já, hein? Tem gente que precisa correr atrás aí do prejuízo, que ainda não entregou as atividades e tá devendo, hein? O segundo bimestre tá quase fechando, hein, galera? Tem que ficar ligeiro, hein, brother? Senão não vai dar muito certo não, hein? Só um detalhe aí para vocês ficarem espertos, né? Nesses dias entra no recessozinho aí, né? No São João, curtir em casa, né? Mas devagarinho a gente chega lá. Então, hoje é a nossa 18ª aula. Nós vamos falar sobre temperatura e calor. São duas coisas diferentes, tá? Então, vamos lá. Temperatura e calor. Essa nossa aula é bem rapidinha, não tem mistério, tá? A atividade vai amanhã, tá? A atividade vai amanhã, não vai hoje, na quarta-feira, tá? A atividade vai amanhã, certo? Os termos temperatura e calor muitas vezes são usados como sinônimos, embora os dois conceitos estejam associados. Eles possuem definições diferentes, né? Eles estão associados, mas possuem definições diferentes, né? Temperatura e calor são conceitos fundamentais da termologia. Meu amigo, que molesta é isso? Já tá falando de termologia. Que louco, que doideira é essa, meu irmão? Uma hora dessa, o cara falando termologia. Eu sei lá que molesta termologia, mas você tá... Meu Deus, termologia é o estudo, tá? Da temperatura, tá? Os fenômenos que estão ligados à questão de calor e de temperatura também. É uma área da física. Ele vai estudar a questão da dilatação, tá? A questão da propagação do calor, certo? O comportamento dos gases, tá? Quando a temperatura eleva, os gases vão se expandindo, tá? Então tem a questão da dilatação e da refração, né? Então a gente tem tudo isso aí envolvido, né? É uma área da física, tá, pessoal? Tem que prestar atenção, tem que ficar ligado. A área da física, certo? Então, entre outros, né? Que a gente falou, comportamento dos gases, a dilatação, a temperatura, o calor, a área da física aí que vai estudar essa parte, certo? Então, muitas vezes esses dois conceitos são utilizados como sinônimos, porém, apesar de estarem associados, são aspectos distintos. Tem gente que quer dizer que temperatura é calor e calor é temperatura. Não. Estão ligados ali no mesmo âmbito, né? Mas não é a mesma coisa, tá? Então, vamos ficar esperto. Passar aqui a página. Como eu falei, é bem rapidinho. Na outra aula eu falei que era rapidinho, mas demorou quase 20 minutos, né? Mas eu acho que dessa vez vai ser mais rapidinho. Temperatura. A temperatura é uma grandeza física utilizada para medir o grau de agitação ou energia ou a energia cinética das moléculas de uma determinada quantidade de matéria. Eu tenho as moléculas, tá? Se elas estiverem muito agitadas, quer dizer que a temperatura vai estar muito alta. Quando você vai observar, vou colocar água para ferver para fazer um cafezinho, né? Agora acordou, por exemplo, de manhã, né? Botou a água lá, espera ela ferver. Quando ela começa a ferver, o que acontece? Começa a borbulhar, né? Aquilo ali nada mais é do que a agitação das moléculas da água, tá? Por conta da elevação da temperatura. A temperatura eleva e aí as moléculas começam a se agitar rapidamente, ficam agitadas, tá? Gerando atrito, aumentando o calor, tá? E a temperatura. Tá? Gera o calor e a temperatura vai se elevar, chegando a 100 graus Celsius. Quando chega a 100 graus Celsius, ela não vai passar disso. Ela chega a 100 graus Celsius e ela começa a evaporar, certo? Ela começa a formar
ela sai do estado líquido para o estado gasoso, né? Então ela começa a formar o vapor, certo? E o vapor, preste atenção, a água vai estar em 100 graus Celsius, o vapor pode estar a 105, 110, certo? Aí vai depender da pressão atmosférica também, aonde o cara está, em que região do planeta o cara vai estar, certo? O cara tiver aqui no Brasil 1 atm, a pressão de 1 atm, tá? Que a questão é ao nível do mar. Ao nível do mar nós temos a pressão de 1 atm. Quer dizer que nós temos uma pressão muito grande dos gases na nossa cabeça, no nosso corpo. Só que a gente já é acostumado, a gente nem sente tanto. E, por exemplo, o cara vai lá pro Chile, vai subir lá a Cordilheira dos Andes, subir uma montanha dessas aí, 2.000 metros de altura. Quando chega lá, começa a ficar ofegante. Por quê? Porque o ar lá uma pressão menor. Lá geralmente está, quanto mais alto, menor a pressão. Porque nós temos a atmosfera, o nosso planeta tem o centro, a gravidade dele que puxa, tá? E aí as moléculas ficam perto, tá? As moléculas dos gases ficam todas próximas do solo, vamos dizer assim, a uma certa altura. E de uma determinada altura em diante, elas ficam mais espaçadas, aqui elas ficam todas juntinhas, tá? Ao nível do mar, elas ficam todas próximas, apertando, tá? E quando a gente está num lugar mais alto, elas ficam mais esparsas e assim a gente que não é acostumado, né, no caso, vai ter uma dificuldade para respirar. As pessoas que moram lá, porque as pessoas que moram lá não tem isso. Não tem isso porque eles já são acostumados desde pequeno, né? Lá moram, o pulmão deles é acostumado com uma baixa quantidade de oxigênio. Aí a gente compara aquela questão do futebol, né? Quando o cara sai daqui do Brasil para jogar lá, os caras ficam morrendo, vai para a beira do campo com a máscara de oxigênio, porque fica faltando ar. Mas acontece ao contrário também. Quando eles vêm para cá, o pulmão deles os pulmões deles, né, são acostumados a pouco oxigênio. Trabalhar em grande rendimento com pouco oxigênio. E aí quando chega no Brasil, ao nível do mar, vai jogar aqui, né? Por exemplo, tem jogo de ida lá, jogo de volta, Libertadores, vamos dizer assim. Aí o que acontece? Quando chega aqui, os caras têm uma paulada de oxigênio, os caras correm, parece que tomaram veneno. Corre mais do que lá. Corre, parece que tá virado no tetel. Por quê? Porque o pulmão deles está acostumado com uma pouca quantidade de oxigênio, tá? E eles conseguem render muito. E aqui eles vão ter uma grande quantidade. E aí é que o corpo deles, já com poucas, os caras conseguem, com pouco oxigênio, os caras conseguem manter um alto rendimento. Imagine com bastante oxigênio nos pulmões, os pulmões cheios de oxigênio. E aí eles vão conseguir trabalhar mais, até pensar melhor, tá? Por conta da oxigenação no sangue, no cérebro e tudo mais, tá ok? Então, vamos lá, voltando para o que interessa aqui. Então, quanto mais agitadas essas moléculas estiverem, maior será a temperatura. Então, quando a água está no estado líquido, tá? No estado líquido, ela está a 100 graus Celsius e ela começa a evaporar, ela passa para o estado gasoso. Os gases, as moléculas são mais agitadas ainda e assim a temperatura dela pode ir para 105, tá? É por isso que é muito mais fácil. Até a queimadura do vapor é pior do que a queimadura da água em si, tá ok? Então muita gente se queima quando vai pegar o café, o bolo, né, e o vapor vem, queima a mão, certo? Aconteceu isso com um colega meu. Ele não queimou a mão com a água, ele queimou a mão com o vapor. Foi virar a chaleira, a tampa caiu e o vapor veio todo na mão dele. E aí queimou a mão, tá? Tem que ter cuidado. Pode acontecer, claro que a queimadura com a água também a 100 graus Celsius também vai machucar, né? Vai fazer uma queimadura feia, tá? O aparelho utilizado para fazer medidas de temperatura é o termômetro, acho que todo mundo sabe, que pode ser encontrado em 3 escalas.
a Celsius, a normal, a nossa, que a gente usa aqui no Brasil, a Kelvin e a Fahrenheit, tá? Que são usados em outros países. O Fahrenheit nos Estados Unidos, Kelvin, alguns cientistas também usam lá, mas também usam mais na Europa. Pro lado da Europa usa o Kelvin. A menor temperatura a que os corpos podem chegar é chamada de zero absoluto, que corresponde a um ponto em que a agitação molecular é zero, ou seja, as moléculas ficam completamente em repouso. Essa temperatura ela foi definida no século XIX pelo cientista inglês William Thomson, mais conhecido como Lord Kelvin. O zero absoluto tem os seguintes valores, né? Que no caso na escala Kelvin é 0K e menos 273,15 graus Celsius, tá? Na escala Celsius, claro, né? Que aí vai ser o zero absoluto, tá certo? Então vamos passando. E aí a gente tem a temperatura ambiente, a questão da temperatura ambiente, né? Temperatura ambiente é o nome dado à temperatura do ar em um determinado ambiente, sem influência da troca de calor com fontes calóricas. Também é considerada temperatura ambiente em termos laboratoriais. A temperatura média de 22 graus Celsius ou 23 graus Celsius. Quando se trata de um local fechado e que sofre troca de calores com certos processadores de tratamento de temperatura, como é o caso da aquecedor, ar-condicionado, ventiladores, umidificadores, entre outros, a temperatura ambiente pode ser condicionada à temperatura do local, né? Porque aí o cara tá 0 graus Celsius lá fora, mas o cara usa um aquecedor, digamos lá nos Estados Unidos, né? Eles têm muito aquecedor. A gente assiste filme, a gente vê aquele coisa, parece um emaranhado de canos assim, próximo às janelas, que aquilo ali é o aquecedor. Aquilo ali esquenta e joga a quentura para dentro do ambiente, né? Aqui a gente é o contrário, né? Que a gente usa o ar-condicionado, que é para tirar o calor e ficar mais frio. Fora destes tipos de processos, né, de tratamento de ar, a temperatura ambiente é encontrada simplesmente pela temperatura do ar na superfície, né? Certo? Então vai ser encontrada simplesmente pela temperatura do ar na superfície, certo? Existem temperaturas adequadas para o convívio humano, que se variam de pessoa para pessoa, né? O único fato necessário para a harmonização do homem com o clima ambiente é que o corpo humano precisa manter sua temperatura interna mediana a 36 graus Celsius, né? Só que isso varia de pessoa para pessoa, até porque, por exemplo, as pessoas que são mais gordinhas, por exemplo, tem uma quantidade maior de gordura, e a gordura ela é isolante térmica, tá? Então a pessoa que é mais gordinha vai sentir um frio menor, mas vai sentir mais calor, certo? Então para ela sentir um frio, a temperatura no ar condicionado, por exemplo, vai ter que estar mais baixa para ela poder se sentir confortável. E aí tiver uma pessoa magra, né, a pessoa já vai se sentir desconfortável, o magro, porque não tem essa quantidade grande de gordura, né, de isolamento térmico para poder proteger o corpo, tá, desse frio que vai vir. O corpo humano pode sofrer troca de calor com a temperatura ambiente até um nível máximo de 42 graus Celsius, onde o funcionamento dos órgãos e do metabolismo são afetados drasticamente. E um nível mínimo de 20 graus Celsius, onde o metabolismo e as atividades cerebrais e cardíacas estão próximas a se findar, a parar, certo? No caso, 42 graus Celsius, a gente chama de hipertermia, né? 20 graus Celsius ali é hipotermia.
Então, a pessoa vai ter uma elevação da temperatura corporal, ou corpórea, como queira dizer, e isso pode afetar, a pessoa pode ter, a pessoa pode desmaiar, a pessoa pode ficar tonta, zonza, começar a sentir mal, vomitar, ter tontura, escurecer a vista, isso porque o seu corpo, o corpo superaquecendo, ele vai entrar em colapso, tá? Vamos dizer assim, é igual o carro. Não sei se alguém já viu um carro, vai lá, o motor aqueceu muito, o ventiladorzinho, né, do radiador não ativou, aquela água pega, vai ferver, a água do radiador vai ferver e vai parar o carro vai parar de funcionar. Se o cara persistir, aquilo ali pode prejudicar o motor por conta da elevação da temperatura, da temperatura excessiva. E no caso da hipotermia também, a pessoa vai sentir muito frio, vai ficar na posição assim de fetal, posição fetal, né, com o joelho dobrado, sentindo muito frio. A primeira coisa que a gente faz é dobrar os braços aqui na região do estômago. Por quê? Porque aqui é onde estão os nossos órgãos vitais, né? Então a gente vai aquecer os braços aqui, vamos colocar aqui para dar uma sensação mais de calor, né? De amenizar o frio. Outra coisa, os músculos começam a se contrair, a gente começa a tremer de frio, tá? Essa tremida de frio nada mais é do que uma adaptação do nosso corpo ao frio para a gente não morrer rapidamente de frio. Aí a gente começa a tremer automaticamente. Por quê? Para a gente não morrer de frio. Aí um músculo, os miofilamentos fazendo esse movimento vai gerar calor. Mesmo que você esteja parado aqui, você vai estar tremendo e os seus músculos gerando calor. Isso vai manter a sua temperatura. Dependendo, pode ser que consiga até aumentar, dependendo da onde você esteja, do frio, se não tiver tão exagerado o frio, tá? Aí, mas dependendo do local, você vai ficar tremendo e vai chegar num momento que o seu corpo não vai aguentar mais e a pessoa pode chegar à morte, tá? Pode chegar a morrer baixando muito essa temperatura, tá certo? Então, isso é bem sério, a gente tem que ter cuidado, tá certo? E aí a gente chega na questão do calor. O calor, que também pode ser chamado de energia térmica, corresponde à energia em trânsito que se transfere de um corpo para o outro em razão da diferença de temperatura. Essa transferência ocorre sempre do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, até que atinja o equilíbrio térmico. Tá? Aquele cara que está com uma maior temperatura encosta no que tem menos, está com a menor temperatura, a temperatura mais baixa. Esse cara vai transferir a temperatura dele mais alta para esse cara. Então esse cara vai esquentar, tá certo? Vai esquentar, porque esse aqui está mais quente e encostou nele, certo? E isso é uma transferência de calor, tá? Calor não se cria, o calor ele só se transfere, tá certo? Como é que é transferido? Por exemplo, no Sol, o Sol transfere a temperatura dele para a gente através das explosões, né? Essa transferência ocorre, né, sempre do maior para o menor. É muito comum ouvirmos algumas expressões cotidianas associando calor a altas temperaturas. Em um dia quente, por exemplo, usa-se a expressão hoje está calor. Porém, corpos com baixas temperaturas também possuem calor, só que em menor quantidade. Isso quer dizer apenas que a agitação das moléculas é menor em corpos frios. Tá? Em corpos quentes, a agitação vai estar maior. A diferença é só essa. Certo? A gente tem que pensar na questão molecular. Tá? A gente vai pensar nas moléculazinhas, tá? Microscópicas, e elas se agitando. Tá? Quanto maior a agitação, maior a temperatura. Quanto menor a agitação, mais frio. Tá? Ou menos calor, vamos dizer assim. Continuando o calor, né? A unidade de medida mais utilizada para o calor é a caloria, é o cal, tá? Mas a sua unidade no sistema internacional é o Joule, que aí a gente representa com o J, tá? A caloria é definida como a quantidade, presta atenção, isso é importante. Tá? A caloria é definida, no caso é o conceito, tá? O conceito de caloria. Ela é definida como a quantidade de energia necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água
em 1 grau Celsius, tá? Então, a quanto eu preciso, quantas calorias eu vou precisar para 1 grama de água elevar a temperatura desse 1 grama de água em 1 grau Celsius, certo? Por exemplo, eu tenho 3 gramas de água, um exemplo. Quantos graus Celsius, né, eu preciso, tá, para poder, não, no caso, quantos graus Celsius eu preciso para poder elevar esses 3 gramas de água em 1 grau, tá? Por exemplo, tá? Tenho 3 gramas de água e eles têm 3 graus Celsius. Para me deixar esses 3 gramas de água com 1 grau Celsius, eu preciso de quantas calorias, tá? Aí isso vai fazer uma relação, tá? Que aí a gente vai fazer, tem um cálculozinho que é feito, esse cálculo vocês aprendem no 9º ano, tá? No 9º ano vocês vão fazer esse cálculo, vocês vão aprender, tá? Vocês vão ver como é que faz, como é que divide, como multiplica e como sai o resultado, certo? Ciências também a gente faz cálculo, tá certo? Também tem a partinha dos cálculos, que é a melhor parte. Tá? Essa questão ali também de temperatura, a gente viu de Celsius, Kelvin, também há conversão. Se eu tenho tantos graus Celsius, quanto é em Kelvin? Quanto é em Fahrenheit? Aí tem o cálculo também, tá? É muito mais complexo o cálculo por exemplo, de Celsius para Fahrenheit do que para mim determinar quanto é a caloria. A caloria é muito mais simples, tá certo? Isso aí tudo vocês vão ver com detalhes lá no 9º ano, tá? Próxima etapa de vocês, certo? Então, a relação entre a caloria e o joule é dada por um cal, né, que a gente chama uma caloria, que é igual a 4,186 joules, tá certo? E a gente fica por aqui, certo? Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, pode mandar um zap, tira as dúvidas, certo? Bem tranquilo, bem rapidinho. A gente tá aqui na espera, tá, de vocês. Um grande abraço e até mais. Fiquem com Deus. Até logo.